Muito bem, o pessoal está ouvindo bem aí, Jacia? Tiago, Renata Imóveis, Recife, Rio Grande do Sul, quem mais? Tem ninguém de Campinas aí? Pô, só eu aqui de Campinas? Tá louco? Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Vamos lá, Recife, Jefferson, não sei de onde é, o Erlon. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos Vamos lá. começando já, Guilherme, né? Vamos começar. Então, seguinte, Bora. aqui hoje vai ser papo reto, jogo rápido, Ligeiro. dicas práticas do que fazer neste momento, certo? Vamos lá, a ideia aqui é tentar trazer para você algumas ações, atitudes, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, aí dentro de casa, que vão melhorar o seu resultado, vão te ajudar a organizar, devem ajudar você a ter insights em relação ao que você pode fazer. Enfim, tem muita coisa bacana. Eu acabei de sair de uma live agora, Luiz, eu estava falando com o Jorge Próspero, lá de Portugal, estava fazendo uma live com ele Tá. agora no Instagram do Café, estava falando com o Jorge Próspero lá em Portugal. O Próspero, Jorge, é dono, ele é fundador de uma plataforma chamada Revo, que é uma plataforma que conecta corretores Ah, no mundo inteiro. Não só corretores, mas qualquer pessoa que uhum, queira indicar um negócio para o mercado imobiliário, ou seja, o seu vizinho quer indicar um comprador para alguém, ele consegue. Você quer indicar alguém, então é uma plataforma que trabalha a geração de leads através de qualquer pessoa. uhum. O que ele estava me contando? Olha que interessante. O número de oportunidades caiu, o número de visitas caiu absurdamente, mas o número de usuários na plataforma aumentou. O que significa isso? Depois a gente discutindo, é o seguinte: as PropTechs, as empresas, as startups, as plataformas de tecnologia estão ganhando espaço cada vez mais neste momento de mercado. E isso muito provavelmente vai mudar completamente o jeito que a gente faz negócio quando tudo isso entrar num ritmo normal, quando a gente voltar para o ritmo de cruzeiro. Então, eu acho que o que a gente vai falar hoje aqui são dicas práticas que são importantes para o corretor de imóvel, para ele ir arrumando a casa dele, ir se organizando e, ao mesmo tempo, ir se preparando para esse novo cenário que vem aí, um Uhum. novo cenário de mercado. É bem interessante, eu assisti também uma outra live com o Lucas Vargas, que fez, no domingo, ele fez uma live, e o Zap tem feito algumas pesquisas. Aliás, o Zap está colocando essas pesquisas todas, o DataZap está colocando tudo isso disponível na plataforma. E ele falou que foi a primeira vez que eles fazem uma pesquisa a respeito de mercado, em que eles fazem com os profissionais e fazem com os clientes, certo? Uhum. Os Tá. profissionais estão mais pessimistas do que os clientes. É a primeira vez que isso acontece. O que ele Uhum. quer dizer é o seguinte: os clientes estão esperando esta fase passar, essa fase aguda passar, mas querem voltar a fazer negócio, porque eles querem aproveitar as taxas de juros muito baixas, né? Ninguém vai querer perder Uhum. essa chance. Os Uhum. profissionais é que tomaram um susto gigantesco, que viram seus negócios despencarem, reduzirem de ritmo, e aí estão mais pessimistas. Mas Uhum. vamos lá, a ideia aqui é trazer ferramentas, ideias e informação que ajudem os corretores nesse momento a criar uma rotina de trabalho, não parar de fazer a roda girar e a gente assim conseguir estar preparado para uma retomada, porque se depender do otimismo dos clientes, essa retomada virá, certo? Ah, óbvio. E foi muito interessante que ele citou aquilo que você sempre fala aqui, que é a expectativa do cliente. O cliente está com uma expectativa melhor, né, Uhum. do que o próprio profissional. Então, gente, vamos parar de chorar e vamos começar a pensar em se preparar para atender esse cliente que tem boas expectativas e boas perspectivas, porque ele quer aproveitar juros baixos na casa dos 3,75. Exato. E só complementando isso aí, é o que a gente sempre fala. O que move a economia, qualquer mercado, são as expectativas. Você não teve perda de fato ainda, tá? Econômica. Então você tem perda de expectativa. Ah, eu acho que Isso, vai acontecer tal coisa, eu acho que vai acontecer tal coisa, né? Então, é. obviamente, Mas ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Então, por isso se trabalha com as expectativas, né? todo mundo desenhando diferentes cenários, os cenários cada vez mais imprecisos, ou seja, É, enfim, vamos tocar o nosso barco, bora. vamos cuidar das nossas quatro paredes, né? É Cuidar isso aí. daquilo que a gente tem controle.
Tem uma, certo? eu ia falar, essa é uma frase excelente aí, né? Então, você controla o que você faz, você não controla o que o outro faz, você não controla o mercado, você não controla o que vai acontecer. You É isso control aí. how you play, você controla como você faz, né? Então, vamos passar aqui algumas ideias, que eu espero que sejam alguns insights. Eu, por exemplo, elenquei aqui 8 ideias de coisas que vocês podem fazer no seu dia a dia agora para te ajudar aí a criar uma rotina ou criar uma forma de trabalhar e não ficar aí esperando, e agora o que eu faço, como é que eu vou reagir, beleza? Uhum. Estou vendo a Regina Carrara aqui, a Regina é de Campinas. Então, somos dois de Campinas na live. Que a Regina, agora há pouco, estava numa outra live que eu fiz com o Jorge Prost. Vamos lá. Primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês, eu até fiz uma anotação aqui, tá aqui a minha colinha, eu fiz Boa. as anotações aqui para eu não perder a linha de raciocínio, mas a primeira dica que eu tenho é a seguinte: você está em casa, você está com mais tempo, o seu telefone não está tocando desesperadamente, você não está recebendo mensagens no seu WhatsApp o tempo inteiro, a não ser os memes, as notícias caóticas de que o mundo está acabando e tudo mais. Vamos esquecer um pouco tudo isso, vamos pensar e focar, como o Luiz disse, vamos focar naquilo que a gente pode fazer e resolver agora. Primeira dica que eu tenho aqui é a seguinte: classifique os seus contatos, aqueles contatos que estão no seu CRM, classifique eles numa curva ABC. O que é uma curva ABC? Classifique o nível de qualidade dos seus contatos. Quem são os seus melhores clientes? Tanto os seus clientes compradores, que estavam negociando com você, quanto os seus clientes vendedores, que são aqueles que você tem captações ativas. E aí aproveita esse momento para preencher lacunas que você tem de informação sobre esse cliente. Ou seja, dos produtos que eu tenho captados, as informações estão todas muito bem anotadas, eu tenho todas as informações, eu tenho precisão na informação de valor de condomínio, eu tenho precisão no valor de IPTU, na metragem, na vaga de garagem, eu tenho precisão, enfim, as informações que eu tenho dos meus clientes vendedores, elas estão precisas ou tem coisa faltando? O que eu quero dizer com isso? Este é um excelente momento para você fazer um pente fino nas suas captações, a gente tem falado isso, mas colocar isso na sua rotina. Criar aí o hábito de pegar o seu SRM e preencher as lacunas que estão faltando ali, as coisas, os espaços em branco que você não preencheu porque na correria do dia a dia ficou para depois. Isso com os clientes vendedores. Com os clientes compradores, eu tenho as informações de renda desse cliente, eu tenho as informações de produto que ele está buscando ou coisas que ele já visitou e não visitou. Eu já fiz uma comparação dos produtos que eu levei para ele, os produtos que ele veio buscando. Tem match as coisas que eu tenho apresentado? O que eu tenho na minha carteira que faz sentido para esse cara e que eu não apresentei ainda? O que eu tenho na carteira da imobiliária ou na carteira de um parceiro imobiliário que faz sentido para esse cara e que eu não apresentei ainda? Ou seja, agora é um momento que você tem tempo para planejar os seus atendimentos e planejar as suas captações uma a uma, uma a uma. Não dá para dizer que não vai dar para fazer, certo, Luiz? Boa. Você vai tocar mais algum ponto do CRM aí para frente ou não? No momento, não. Vamos lá. Tá, O que tá. você Então quer falar de deixa. CRM? Vamos lá, vamos descer a lenha aí. Boa. Basicamente o seguinte: além de você fazer esse pente fino no CRM, em que você vai enriquecer os contatos que você já tem, tá? Seja do comprador, do cliente comprador ou do cliente vendedor. Então, vou usar o teu exemplo aqui, Guilherme. Você tem o 3CP feito com todos os clientes que você tem na base? O 3CP, exatamente. Aí, tá aí algo que a gente pode fazer na live de quarta-feira, falar sobre metodologia 3CP. Isso. Né? A galera, Isso aí. responde aí, galera, se vocês sabem o que é essa metodologia 3CP, tá? Essa é uma coisa, nesse momento de fazer esse dever de casa, obrigatória para você trabalhar dentro do seu portfólio com seus clientes, tá? Obrigatório você rodar o 3CP para todos os clientes compradores que você tem na tua base. Ponto número 1. Ponto número 2. Dos teus clientes vendedores, tá? Das suas captações. Reprecifique esses imóveis. Rode uma avaliação em cima deles. O mercado muda. Isso aí, vamos reavaliar os produtos, né? Exato. Então, de novo, esse dever de casa é para você parar, que nem até, Guilherme, você falou esses dias, é como se fosse um reset do computador lá que tinha um monte de coisa ligada, entendeu? É isso aí.
limpa os programas, tá? Faça essa análise dos clientes compradores que você tem, dos clientes vendedores. Ó, tô vendo que bastante gente está dizendo que não sabe o que é. É uma metodologia. Então, Quer dar um spoiler ali? eu vou dar um spoiler então do que é o 3CP. Vamos lá. Isso. Uma das coisas que eu fiz quando trabalhava lá atrás e tinha chance de estar o dia a dia com imobiliárias, dentro das imobiliárias e tal, 3CPs. Uma das coisas que eu fiz é o seguinte... Casa, papa. Isso. Uma das coisas mais importantes era como é que eu faço para ajudar o cliente a tomar a decisão o mais rápido possível. Ou seja, eu preciso que o meu cliente tome uma decisão, eu preciso que ela seja rápida, porque se eu dou muito tempo para ele ficar pensando e tal, ele muito provavelmente não vai ver em mim, como corretor, o cara que pode resolver o problema dele e ele vai buscar outro profissional no mercado. Afinal de contas, o cliente comprador não tem dono, ele está solto no mercado e ele fideliza com aquele cara que ele percebe que pode resolver o problema. Então, eu pensei comigo, pô, existe uma maneira de eu tentar, e deve existir uma forma de tentar ajudar o cliente a tomar a decisão o mais rápido possível. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a analisar nas vendas das imobiliárias que eu prestava consultoria ou que eu tinha ali o contato com os empresários, os gerentes, eu pedi para todos eles o seguinte, pessoal, me avisa quando tiver uma venda que aconteça em 40, 45 dias. Eu quero entrevistar os corretores que fizeram venda desse sentido para ver se eu consigo encontrar semelhanças. E comecei a fazer isso. Então, eu ia lá com a minha planilhinha, conversando com os corretores a cada vez uma venda, e eu fui anotando o que acontecia. E fui percebendo semelhanças que eram fundamentais e que poderiam se transformar numa metodologia ou numa forma de orientar o seu atendimento para você ter melhor eficácia. Primeira coisa que eu percebi é o seguinte: clientes que compram à vista ou clientes que já têm uma noção do crédito ou da onde vai vir o dinheiro para a compra, geralmente tomam a decisão com maior velocidade. Por quê? Porque ele tem um target já bem definido, certo? Ele tem ali, ó, eu posso gastar de X a Y, então ele exclui tudo aquilo que está fora de X a Y, ele não perde tempo dele fazendo isso. Então, o primeiro CP que você tem que ter na cabeça, o primeiro CP que você tem que saber do seu cliente é a capacidade de pagamento. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, capacidade de pagamento. Jacir, coloca aí, por favor, no GC, capacidade de pagamento. Esse é o primeiro CP. O corretor perde muito tempo trocando ideias sobre imóvel, apresentando produto, mas não para pensar na capacidade de pagamento, que é fundamental para o teu cliente. Se o teu cliente não tem noção da capacidade de pagamento dele, muito provavelmente ele está especulando no mercado, ele não vai comprar nada. Ninguém sai para fazer compra de qualquer coisa sem ter uma ideia de quanto vai gastar. O cara não sai de casa para ir comprar um carro e ele tem na ideia de comprar um Fiat Palio e ele volta com um BMW. Ele sabe que ele pode gastar o valor do Fiat Palio. Então, capacidade de pagamento é o CP número 1 que você tem que ter na cabeça. Aí outra coisa que eu fui percebendo é o seguinte: corretores conseguiam fazer com que o cliente tomasse mais decisão, ou seja, que o cliente acelerasse o processo de decisão, quando existia a tal da empatia, né? Ou seja, eu entendo o Luiz, entendo o que ele está querendo, entendo o que ele quer fazer e tal, e você já deve ter ouvido isso de um monte de gente. É importante o relacionamento, é importante e tal. Bacana. Mas o relacionamento ele tem uma função específica, que é te ajudar a contextualizar o momento do cliente na compra do produto. Então, fundamental, e o segundo CP que você tem que ter na cabeça, é o contexto prático do cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente não toma decisão pensando daqui 10 anos. A gente não toma decisão pensando num filho que a gente não teve. A gente não toma decisão pensando no home office que eu sonho em trabalhar, mas não tenho hoje. Eu não tomo decisão assim. Eu tomo decisão do tipo, hoje eu moro aqui, trabalho ali, trabalho em tal ganho lugar, tanto. Exatamente. Preciso de 1, 2 vagas de garagem, porque tem 1 ou 2 carros. Eu não compro um apartamento com 2 vagas para o dia que a minha mulher tiver um carro, ou o dia que eu comprar um segundo carro. Enfim, você não pensa nisso. Você pensa em tomar decisão hoje. E isso é uma característica mais moderna da compra do imóvel, porque o cliente está acostumando a mudar mais vezes. Então, contexto prático. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que você está fazendo ali a tua entrevista, ou está se relacionando com o teu cliente, não tenta viajar nas coisas de futuro da vida, não tenta vender um imóvel para a vida toda. Tenta vender um imóvel para o que ele precisa hoje, que é baseado no que ele precisa hoje, no dia a dia dele, porque é aí que ele toma a decisão.
a gente não toma decisão para algo daqui do futuro, né? Aliás, é muito maluco isso, que você não faz nem seguro de vida pensando no futuro, né? Você faz seguro de vida com medo de morrer hoje, né? Então, até um negócio que está longe, que a gente só vai ver daqui a um tempão, mesmo assim, a nossa tomada de decisão é hoje. Ela é baseada no dia a dia. Então, assim, contexto prático do cliente, você tem que investigar, é o segundo CP. E aí, o terceiro CP, que é o CP que geralmente começa o relacionamento com o cliente, é o característica de produto. Então, é por aí que o cliente chega, né? O cliente, normalmente, quando vai fazer uma busca no imóvel, ele vai lá no Google e coloca assim, apartamento à venda, 3 dormitórios, bairro Tambuí. Apartamento à venda, centro de Cascavel. Apartamento à venda, Santa Dois Maria, quartos. 2 quartos. Enfim, ele sempre busca produto. E aí que está o X da questão. O cliente geralmente entra em contato com você através de característica de produto. E você, baseado na característica de produto, o que você faz é pressupor um monte de coisa e fica buscando na sua prateleira ali, fica buscando nos seus imóveis e tal, um monte de produto parecido com aquilo e enviando para o cliente, falando, olha, eu também tenho esse na faixa de 300 mil, tenho esse aqui 320 e tal, sem entender de fato se ele pode pagar 300 mil, sem entender de fato se aquilo é o que ele precisa naquela região, com aquelas características, e aí você não agrega nenhum valor, né? O que você fica fazendo é sendo o paredão replicador de imóveis, de produto, que ele já vê de monte no Google, ele não precisa de você para isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, este é um bom momento para você ir investigar, se relacionar com o seu cliente, ir investigar a real capacidade de pagamento dele, ir investigar e entender o contexto prático de vida dele, que pode mudar nesse momento. Ele pode entender que um home office é fundamental, porque a empresa dele já está avaliando que dá para trabalhar fora de casa, fora da empresa. Tem muita empresa que vai fazer isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Marcelo Scherto, que é até alguém que a gente bateu papo. O Scherto falou para mim, Guilherme, não fosse a reforma que eu fiz no escritório, eu reduziria aquilo pela metade do tamanho, porque eu percebi que dá para todo mundo trabalhar à distância, né? Então, assim, as empresas estão repensando tudo isso. Então, o contexto prático desse cara também pode mudar pós-Covid, pós-coronavírus. Então, Claro. é entender contexto prático para você poder oferecer um produto que tenha as características corretas e não ficar focado em característica de produto o tempo inteiro. Tá lá, ele botou o bom e velho 2 ouvidos e uma boca. Essa é a regra. Foi por isso que Deus nos deu nessa proporção, para a gente ouvir 2 vezes mais do que fala. Né? A não ser que você seja italiano, como eu, que fala pra cacete, com as mãos e com a boca, mas esse é o caminho. Então, eu vou fazer o seguinte depois. Eu vou pegar um vídeo, que é o vídeo que está no Top Producer, eu vou fazer o download do vídeo do Top Producer, em que eu explico o 3CP em detalhes, vou passar para o Jacir vai pendurar isso lá em algum canto aí da plataforma para vocês poderem acessar e a gente ficar com essa informação lá. Então, depois vocês cobrem aí no Linktree lá, no Linktree da Imóvel, aí na bio, você vai lá, clica, vai ter lá vídeo do 3CP que o Guilherme falou, vai estar lá para vocês assistirem com calma. Isso. Beleza? E assim, só frisando de novo, o 3CP você tem que rodar com o seu cliente comprador. Tá? É isso aí. Com É um produto com cliente comprador. Isso. Aí no seu cliente vendedor, você faz uma análise de portfólio. Então, como que eu preciso reprecificar esse produto e eu também vou entender um pouquinho do contexto prático desse meu cliente vendedor. Quão rápido ele precisa vender. Mesmo porque, Luiz, vamos lembrar o seguinte, geralmente, na maioria dos casos, o cara que vende para comprar algo, né? Correto? Então, você pode fazer 2 negócios ali se você tiver um bom trabalho de investigação feito. Por isso que o bom profissional, obviamente, analisa todo o contexto, né? Todo o cenário. Isso é muito importante. É isso aí. Mas de uma maneira bem direta. Roda o 3CP no seu cliente comprador, faz uma análise de portfólio no seu cliente vendedor. Ponto. Revisa a carteira. É isso aí. Revisa Posso todos ir os seus imóveis. para a minha segunda dica aqui? Vai lá. Vamos lá. Segunda dica que eu acho que é importante para vocês. A gente tem falado muito e tem falado de coisas do tipo, fazer o tour virtual, as ferramentas de tour virtual, apresentar o produto à distância e tal. Ótimo, para quem conseguiu fazer antes desse você não vai ter essa ferramenta na tua mão agora, a não ser nos imóveis que estão vazios,
que aí você consegue ir lá e gravar um vídeo bacana, fazer fotos com tour virtual e tal, tem plataformas para isso. Mas, de uma forma geral, os produtos que estão habitados, que tem gente vendendo, principalmente no mercado de terceiros, você não vai conseguir fazer isso. Então, qual é a minha sugestão para você? Prepara uma apresentação em PowerPoint daquele imóvel. Qual é a vantagem de preparar Você está com tempo, cara. Então, prepara uma apresentação diferente daquele imóvel, com fotos legais, com uma descrição, com dados de mercado, com uma série de coisas que você pode criar uma apresentação lá de 5, 10 slides. Dá trabalho fazer a primeira, tá? Porque a segunda é replicar aquela primeira para diferentes imóveis. Tem uma template já, né? Isso, tá feito. Então, gasta tempo em fazendo isso. Ah, Guilherme, mas eu não sei fazer template de PowerPoint. Vai lá no canva.com. Eu vou escrever aqui, ó, canva.com. GC. Canva.com. Você acessa lá o canva.com e você vai ter uma série de templates lá, de fotos e tal, para trabalhar. Inclusive, tem templates que você bate, coloca ali, real estate, ele já te dá ferramentas de apresentação para mercado imobiliário. Né? Então, assim, prepare já que você não teve tempo de fazer um tour virtual dos imóveis, prepare uma apresentação bacana no PowerPoint para o teu cliente, que aí te dá a chance de personalizar com as tuas descrições, dá a chance de você personalizar com dados de mercado, falando de simulações de financiamento para aquele produto, dá a chance de você fazer um negócio muito mais complexo para você já estar com bala no pente para na hora que as coisas acelerarem, e você vai alimentando. O que é bacana nisso? Você consegue mostrar para os seus dois lados de cliente que você é um cara eficiente. O lado vendedor vai falar, porra, porque vamos supor que eu esteja vendendo o imóvel do Luiz. Eu vou preparar uma apresentação bacana e vou falar, olha, Luiz, o que você acha dessa apresentação do teu produto aí para enviar para os meus clientes compradores? O Luiz vai olhar aquilo e vai falar, porra, tá aí um cara que não ficou parado na crise, está se mexendo para me ajudar a vender imóvel. E do outro lado, o teu cliente comprador vai receber ali no WhatsApp dele, vai receber, fala, porra, puta apresentação bacana aqui, um PDF legal, com dados. E vai ter tempo de olhar também, né? Vai ter tempo de olhar e a tua marca tá lá, teu nome tá lá, chancelando aquilo tudo, você ainda reforça a tua imagem. Então, esquece, não deu tempo de fazer tour virtual, não deu tempo, não precisa. Faça uma boa apresentação em PowerPoint que vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Você está com tempo para isso. Ah, Guilherme, mas eu nem sei mexer em PowerPoint. Você está com tempo de aprender, meu camarada. Agora você está com tempo para tudo. Não tem como dizer, não dá para fazer. Dá para fazer, tem que se mexer, e a gente tem que se mexer e encontrar ferramentas remotas. Quer acrescentar alguma coisa aí, Luiz? Perfeito. Não, tranquilo. Então, vamos embora. Outra coisa que eu anotei aqui. A maior dificuldade que a gente tem é criar rotina nesse momento, certo? Eu acho que essa é a grande dificuldade de todo mundo. Por quê? Porque está todo mundo morando a 2 metros do escritório, né? Na realidade, o cara sai da cama dele, dá 10 passos, ele está no escritório. Ele dá mais 10 passos, ele está na cozinha de casa. Ele dá mais 10 passos, enfim. O cara anda, o cara voltou para o escritório. Ou seja, é muito difícil para a gente que não tinha o hábito de trabalhar, ou para quem não tem o hábito de trabalhar em home office, é uma dificuldade. Então, é aquela história que você já deve ter ouvido falar por aí, de criar uma rotina, ou seja, acorda num horário pré-definido, vai lá, troca de roupa, não fica andando de pijama dentro de casa, que isso é depressivo, né, cara? Coronel de pijama, o cara para lá e para cá dando ordem de samba canção. Então, assim, cria um hábito, troca de roupa, vai, se prepara para trabalhar, e aí cria um hábito, uma rotina com o teu cliente. Qual é a rotina que eu anotei aqui que é importante? Lembra de escrever pelo menos 5 e-mails para os seus clientes, 5 e-mails personalizados para o seu cliente. Então, hoje eu vou escrever um e-mail para o Jacir, vou escrever um e-mail para o Darley, que estava aí acompanhando, vou escrever um e-mail para a Regina, que eu vi que estava aí, vou escrever um e-mail, enfim, vou escrever um e-mail específico. Para cada um é um contexto, porque você sabe se o cara tem filho, se não tem filho, se o cara é empresário ou não é empresário. Lá na ponta 1. Isso. Então, vamos lá. Se eu vou escrever um e-mail para, sei lá, para alguém que tem filho, vou preparar um e-mail falando, olha que legal aqui, ó, vi na internet umas atividades bacanas para você que tem filho, que está em casa nessa quarentena, poder utilizar. Para você que o cara que é um empresário, está aqui, ó, tenho acompanhado alguns dados, algumas reportagens, tem aqui o link de algumas notícias de projeção de futuro para o setor, não sei o quê, que é o setor que você trabalha. Enfim, tenta preencher o dia a dia do teu cliente com conteúdo útil.
né? Isso é marketing de conteúdo. O cara vai falar, porra, que legal, chegou o e-mail aqui do Guilherme com umas informações bacanas para eu utilizar. Né? Aqui, ó, isso aqui. Sim. Eu vou te falar, o Barbarini, que está lá em Portugal, né, que já trabalhou comigo no Café Imobiliário e tal, você conhece o Barbarini também? O Barbarini me mandou uma foto hoje, que ele falou, ó, nessa fotografia tem referência a 60 filmes diferentes. Então, desde o De Volta para o Futuro, Toy Story, é uma garagem, como se fosse uma grande garagem e tal. Eu falei, pô, bacana, vou usar essa foto hoje à noite, vou colocar na televisão e vou fazer um jogo com todo mundo aqui em casa para a gente tentar adivinhar quais são os 60 filmes. Porque chega uma hora que não tem mais o que fazer. Aí eu tive um insight, falei, porra, tá aí um e-mail que eu poderia enviar para os meus clientes dizendo, ó, para você que está de saco cheio de ficar em casa e tal, tem aqui um negócio bacana para fazer. Esse tipo de coisa que a gente pode fazer no dia a dia e criar essa rotina de fazer isso com pelo menos 5 clientes por dia, pensa que no final de uma semana você fez com 25 clientes, no final de um mês você fez isso com 100 clientes, você foi relevante para os caras, trazendo algum tipo de informação que foge um pouco do dia a dia do cara tá vendo aí, que, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas eu acho que é algo útil que pode te dar ali uma tarefa diária e vai te trazer retorno, não tenho dúvida disso. Ó, né? Perguntando se pode ser pelo WhatsApp. Pode, só que você não vai conseguir Pode. mensurar, né? Quantas pessoas abriram. Enfim, mas pode, o canal É isso tanto aí. faça. É que assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu atualmente, vou dar a minha experiência, não sei se está acontecendo com você, Luiz, mas eu tô recebendo coisas mais úteis por e-mail ultimamente do que pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp é um bombardeio de tranqueira. É meme, é foto, é piada, é Você não sabe o notícia que vem, ruim, né? Sim. né? Cada hora vem uma coisa diferente. Aí, lá no meu e-mail, eu consigo saber o que eu vou abrir pelo título. É mais Então, sério, né? Mais é sério. mais sério. Então tá lá, ó, Luiz me mandando aqui informação, análise da XP sobre o mercado tal. Pô, vou ler aquilo. Então, Sim. eu estou indo buscar mais informação no e-mail hoje do que no WhatsApp. O WhatsApp realmente está um bombardeio de coisas aí para a gente não ver. Varia muito de acordo com o tipo da informação, né? É isso aí. Uhum. Beleza? Faz sentido? Bora. Então vamos lá. Quarta dica que eu anotei aqui é assim: dá uma revisada geral nas suas redes sociais. Vamos revisar. Se tem rede que você ainda não abriu o perfil, aproveita para abrir. Ah, eu não tenho perfil de LinkedIn. Aproveita esse momento para abrir um perfil no LinkedIn. Ah, eu não tenho perfil no meu Instagram. Aproveita para abrir Instagram, para Facebook, enfim, no Twitter. Abra os seus perfis, crie os seus perfis e tente dar uma estudada e entender cada uma das redes sociais. Você está com tempo para isso. E as redes sociais hoje são uma grande ferramenta de relacionamento com os seus clientes. Tem um monte de texto na internet, um monte de vídeo na internet explicando como cada rede funciona com o mesmo público, ou seja, que tipo de comunicação que eu tenho que colocar no Facebook, que tipo de comunicação que eu tenho que colocar no Instagram, né? Que tipo de comunicação é no meu LinkedIn, no meu Twitter, enfim. Agora tem o TikTok também, tem gente que está usando o TikTok. Coloca lá no TikTok, coloca lá, ó, Real Estate. Bate Real Estate no TikTok, você vai ver como os corretores estão usando a ferramenta, que pode te dar também a chance de sair na frente no Brasil fazendo coisas diferentes. E é bom, cara. Sim, eu acho que o TikTok vai dar uma pegada no Brasil, porque ele trabalha com um lado do humor que o brasileiro gosta. Então, para quebrar aquele gelo, para fazer o primeiro impacto, pode ser um negócio bem bacana. Mas faça isso. Outra coisa importante para fazer também, dá aquela higienizada nas suas redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Tem um monte de coisa que você publicou lá do tempo da eleição, lá do tempo, entendeu? Dá uma limpada nisso. Tem muita coisa que não contribui para o teu perfil profissional hoje, para o teu trabalho. Aliás, vai te prejudicar mais do que ajudar. Então, assim, aproveita para dar uma higienizada, tirar fora gente que não tem nada a ver com você. O Facebook dá para fazer um negócio que pouca gente faz. Eu faço no meu Facebook isso, vou te dar a dica, que é classificar as pessoas, quem é amigo, quem é família, quem é relacionamento profissional, porque na hora que você vai publicar algo, você pode escolher lá qual é o filtro. Tem muita foto da minha família que eu publico no Facebook que você que está acompanhando aí não vai ver, porque você não faz parte daquele cluster. Eu publiquei ela para os meus parentes poderem ver. Então, são só os amigos próximos e os parentes que vão conseguir ver foto da família. Entendeu? Foto de quando eu estou lá de sunga na praia jogando bola. Entendeu? Eu não vou botar isso para todo mundo. É a sunguinha de crochê do como é que ele chama lá? O Gabeira, do Gabeira. Entendeu? Então, quando eu estou usando a sunga de crochê do Gabeira, eu não publico isso para todo mundo, eu publico lá para os meus amigos.
Quando são temas mais profissionais, para o relacionamento profissional, porque meus amigos não querem saber disso. Então, aproveita esse momento para classificar lá as suas redes, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Quando o cliente fica sem querer cobertura linear e muitas das vezes não tem venda esse modelo de cobertura, como faço para trabalhar esse cliente para outro tipo de imóvel? Bom, primeira coisa, vamos voltar no CP lá. Vamos entender Exato, isso. O que ele o quer, que né? no contexto prático dele Não, faz com que ele queira característica esse tipo de de coisa. produto. Característica de produto, né? Mas assim, Por que ele a está indo nessa característica de característica? produto, ele está determinando a característica de produto baseado em alguma coisa do contexto prático dele. Tem Uhum, alguma coisa na vida dele que ele acha que vai resolver com esse produto, uhum. né? Então você tem que investigar esse lado do CP aqui, do contexto prático, para ver Sim, se ele, às vezes, o próprio cliente está fazendo uma interpretação errada da própria necessidade, sim. Tipo, ele né? fala, ok, Então, eu quero um piano aqui que não sei o quê. Mas só vai é, caber, exatamente. É, Então, perfeito. você pode organizar isso, tá? Então, vamos lá. A quarta dica é essa. Crie seus perfis sociais, atualize, dá uma higienizada e tudo mais. Pronto. Eu fiz isso. Qual é a quinta dica? Comece a programar que tipo de informação você vai usar em cada uma dessas redes. Então, existem dois softwares que eu acho que são muito interessantes para isso. Um é o HotSuite, que te ajuda a programar lá 1 mês, 2 meses de programação de conteúdo. O E o calendário de outro conteúdo, né? um calendário de conteúdo, porque você não vai ficar todo dia acordando, o que eu Sim. vou publicar hoje. Você está com tempo de planejar. Então, assim, este mês de abril, eu vou planejar um conteúdo extenso de decoração no meu Instagram. Vou planejar um conteúdo extenso de informação financeira, informações de mercado no meu LinkedIn. Entendeu? Você já consegue programar isso para que aquilo aconteça no teu dia a dia. Enquanto você está fazendo outras coisas, as publicações estão acontecendo ali. E você tocou num Né? ponto bem interessante, né? Cada rede social, na verdade, não precisa nem fazer também. O ideal seria fazer essa segmentação de clientes, né? Mas já pelo perfil da rede social, você já tem o tipo de público. Então, O você não tipo vai de postar conteúdo, é informação isso de... aí. Exato, você não vai postar informação de econômica, por exemplo, no Instagram, entendeu? Você vai para uma linha mais de Exatamente. coisas visuais ali, né? Ao passo que lá no LinkedIn, por exemplo, aí você, meu amigo, tem texto para poder escrever lá, né? E É isso obviamente aí. quem está lá já tem o perfil para isso. Ali é uma relação que ela começa pelo âmbito de trabalho, pelo assunto É, profissional e tal. Então, exatamente. por exemplo, coisa que eu vejo corretor fazendo no LinkedIn é publicando imóvel como se aquilo fosse um classificado. É, Para! Você não, está indo no caminho totalmente errado, na nada a realidade, ver. as pessoas vão ficar com aversão às suas publicações. Publica sobre mercado, publica sobre valorização do imóvel, publica sobre Gráficos, pesquisas, isso. gráficos, ali é aquilo. Ah, mas onde Uhum, é que eu faço anúncio de imóvel? Pode ir lá no teu Instagram, preparar com uma foto bacana, ou no teu Facebook, alguma Facebook. coisa diferente, mas não fica, enfim, cada rede tem o seu tipo de conteúdo e a forma de comunicar. Às vezes, a mesma coisa é comunicada de duas formas diferentes, dependendo da rede. Uhum. Certo? Vamos lá aqui. Outra dica que eu anotei. A videoconferência. Ferramenta super útil hoje para você poder olhar para o cliente e conversar com ele. Está aqui uma ferramenta que permite fazer isso, é o Instagram. Né? Então, lembra que eu falei lá no começo? Classifique os seus clientes na curva A, B e C. Né? Quando você pegar o seu CRM, quais são os meus clientes nível A, meus clientes nível B, meus clientes nível C? Tente fazer pelo menos um por dia. Não vou te dar uma tarefa, mas um por dia, né? Ou seja, são 5 por semana da tua turma nível A, dos teus clientes nível A e fazer uma videoconferência, um bate-papo sobre qualquer coisa. Pode ser sobre imóvel, mas pode ser sobre qualquer outro assunto. Para quê? Porque ele precisa olhar para o teu rostinho lindo ali, né? A tua marca. Vamos lembrar que a marca do corretor, né? A imagem do corretor é uma marca dele, Uhum. né? Então, se você não for visto, você não vai ser lembrado. E aí, com os seus clientes nível A, vale a pena você tentar agendar ali, ó. Eu queria te passar algumas informações de mercado, tal, podemos bater um papo, 15 minutos, jogo rápido. Você vai ver que no fim pode virar um papo de 1 hora. Mas vai com o objetivo de falar 15 minutos com ele por vídeo. Um por dia já é o suficiente para você começar a desenvolver essa habilidade de usar a ferramenta, né, de videoconferência, que vai ser uma ferramenta que você vai usar por muito tempo ainda para apresentar imóvel, para fazer reunião, porque vamos carregar cicatrizes desse negócio para o futuro, não tenha dúvida disso, então já vai treinando Uhum. isso. Mas, Uhum. enfim, é uma ferramenta que está aí, que pouca gente tem usado,
fica em casa, fica mandando coisa no WhatsApp, quando tem chance de olhar olho no olho, trocar uma ideia, bater um papo. Isso. Ou Né? usa o próprio WhatsApp para fazer chamada de vídeo, né? Também o WhatsApp para fazer chamada de vídeo. E não deixa de ser uma ferramenta de videoconferência, né? O WhatsApp, Sim, sim. Instagram, o FaceTime, o Zoom, o Google Meet, enfim. Não, tem o que você Tem quiser N ali, ferramentas né? aí, Sim. mas não deixe de usar essa ferramenta, porque primeiro que você precisa treinar e aprender a usar essas ferramentas, porque elas vão continuar no mercado vivas depois que tudo isso diminuir. Segundo, que é uma chance de você ter relacionamento com o cliente ali fora da bacia, né? Tá todo mundo naquela baciada de mandar informação, ele olha para você, ele lembra de você. Isso é importante. E minha última dica aqui, né? A gente já está aqui com 41 minutos aqui. Minha última dica é o seguinte: eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de podcast. Podcast de mercado imobiliário, podcast de mercado financeiro, podcast. Só que você, no teu dia a dia, não tinha tempo de fazer isso. Né? A correria, Guilherme, não dá tempo. Eu sei porque lá no Café Imobiliário a gente tem um podcast e muita gente fala, pena que eu estou na correria, não consegui ouvir ainda, mas eu vou ouvir, enfim. Aproveite este momento para se atualizar em tudo que vinha acontecendo no mercado nos últimos 3 meses. Então, vai escutar podcast de mercado imobiliário para saber a cabeça dos construtores como andava, a cabeça dos proprietários, vai escutar coisas relacionadas a financiamento imobiliário, vai escutar, enfim, use o podcast para criar para você uma biblioteca de informações que te ajudam a trocar ideia com seus clientes, a bater papo, entendeu? Para você não ficar um cara, como é que se diz? Quando é o único assunto, tem um termo para isso. Eu não lembro também, tá? Monolábico, sei lá. Monolábico, sei lá o quê. Tem um termo para isso. Porque senão você vai sempre falar as mesmas coisas e isso fica chato. Então, o podcast é uma maneira de você abrir as suas referências, abrir informação, e aí você vai ouvir um dado lá que fala, esse dado é um dado bacana, vou guardar isso aqui para quando eu estiver batendo um papo com o cliente, jogar essa carta na mesa aqui, que vai me ajudar a alavancar outras coisas. Então, essas são as minhas 8 dicas aí, de coisas práticas para fazer no dia a dia, nesses tempos de quarentena, que podem ajudar o cliente aí, o corretor, a se relacionar e a ter tarefas. É monólogo. Monólogo. Não, monólogo não é, porque monólogo é quando você fala sozinho. Tem um monotemático. Bom, temático. Enfim, mas assim, o podcast, obviamente. Hã? Tô aqui. Travou aí. Ah, tá. Não, tô aqui. Não, só complementar. Obviamente, o podcast é um puta canal de absorção de conteúdo. Se você não tem costume, tenha, tá? Obviamente, é mais longo do que um vídeo, né? Você não vai ter um podcast... Difícil ter um podcast de 15, 20 minutos. Vai ter lá 40 minutos, 1 hora. Mas são densos, né? São densos de informação. É muito conteúdo. E assim, coloquem numa velocidade 1,5, entendeu? Ou 1,5, que daí passa rapidinho também. Mas ótimas fontes de conteúdo. Mas a principal dica relacionada a esse ponto é estude. Isso. Conteúdo. E dá para fazer isso enquanto você está cozinhando, dá para fazer isso enquanto você está preparando aquela apresentação de PowerPoint, você pode estar ouvindo um podcast. Enfim, plataforma do Spotify, do iTunes, da Deezer, tem podcast em tudo quanto é canto aí. Não é difícil achar coisas muito boas para você aproveitar esse momento e, enfim, ganhar repertório. Essa é a palavra. Para você ganhar repertório para poder replicar para os seus clientes e mostrar que você está preparado para todos os cenários que virão, que ainda são incertos. Mas se você tiver um bom repertório, você vai se virar e vai ter melhor qualidade nas suas tomadas de decisão. Essa aqui é o X da questão. Isso aí. Certo? Beleza. Pessoal, boa. Que ficou muito claro, né? Ficou muito claro aí 7, 8 pontos, enfim, de uma maneira bem prática. Depois a gente pode até ter isso aí escrito, né? Para transformar isso num texto, né? O Jaciro aí pode passar isso depois lá com o pessoal do marketing. Publica aí para o pessoal, exatamente. Isso aí. E se você acha que esses conteúdos são bacanas, essa informação que está aqui é bacana para outras pessoas que não estão aqui assistindo ao vivo, você pode marcar a pessoa depois e enviar para ela, porque vai ficar no IGTV, né? Fica aí 24 horas. Você vai depois para o nosso canal do YouTube também, então fica
ad eterno, para a gente Para daqui 20 sempre. anos lembrar as dicas que a Imóvel passou para você no tempo de 2020 coronavírus. lá. Lá em 2020, no passado remoto, Isso. as dicas vão estar lá. E, enfim, encaminhe isso, vamos trocar informação com o máximo de pessoas. Assim, é um momento para todo mundo no mercado. Não há concorrentes. A ideia é a gente trocar informações, se ajudar, para todo mundo dessa sair melhor, mais profissional, que é o que realmente importa no fim das contas. Isso aí. Pessoal, não Certo? deixem de entrar aí entra no nosso perfil aqui no Linktree, tá? Acesse os últimos conteúdos. Quem é cliente e ainda não entrou nos Os grupos grupos de de mentoria. mentoria, procure aí o pessoal de suporte, de atendimento, de vendas, enfim, vão atrás disso. E quem ainda não conhece a gente, corre atrás também, busca conhecer de que maneira com a nossa tecnologia, a gente tem ajudado aí o mercado imobiliário. Nós estamos programando, a gente vai tentar agora na próxima quarta-feira fazer uma apresentação da plataforma, que foi uma ideia que o Pierre lá de Canoas deu uma ideia, falou, pô, Guilherme, bacana, vocês estão apresentando um monte de conteúdo legal e tal, acho que está na hora de vocês começarem a vender um pouco o que vocês fazem. Então, até é uma forma de ajudar o mercado e entender que existe muita informação condensada na plataforma que pode te alavancar, inclusive nesses pontos que a gente estava discutindo aqui, nesses 8 pontos. Tem muita informação dentro da plataforma que para os clientes pode ajudar a alavancar. Então, a gente vai fazer uma apresentação geral. A gente está vendo. Vamos ver como é que vai rolar esse negócio. Vamos ver como é que a gente faz. Se a gente não fizer neste canal, a gente vai fazer ele via YouTube, enfim. A gente vai arrumar um jeito. É isso aí. Tá bom? Maravilha. Boa. É isso aí. Isso aí. Como é que é o nome do app para programar conteúdos? Está aqui. Para programar conteúdos é o MLabs. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem perguntou foi Gabriel Bento. É o Hootsuite e o MLabs. O MLabs é bem facinho de usar e é mais barato, inclusive. Está em português, está fácil. Se eu não me engano, eles estão com uma promoção agora de 60 dias free para você usar durante esse período e entender bem a plataforma. Está lá, é uma plataforma, é uma ferramenta muito bacana e eu já utilizei muito. Tá bom? Deixa eu ver aqui, o Flávio colocou aqui, ó, gostaria de uma dica por conta dessa demanda que apareceu recentemente. Flávio, você precisa me dizer qual é a sua demanda. É a demanda lá a demanda de da mudar da cobertura. Lá. Cara, entender o que ele está fazendo, o que no contexto de vida dele hoje está indicando que ele precisa de uma cobertura linear. Talvez ele esteja buscando um caminho que não precisa ser o caminho para isso. Estou na sua segunda live hoje. Legal, obrigado. A gente estava lá no café, agora estamos aqui. É isso aí, pô. Tá? Espero que os conteúdos sejam úteis. A gente pulou de Portugal, falando de Proptech, e pulou para cá para falar de atitudes, ações que você pode tomar no dia a dia. O Jacir está falando que essas dicas são atemporais. A Regina está dizendo que adorou as dicas. Não basta gostar, Regina, tem que colocar em prática. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que eu sempre falo nos meus treinamentos de top producer, é o seguinte. Os americanos adoram fazer pesquisa e fazem pesquisa de tudo. E eles fizeram a seguinte pesquisa sobre as pessoas que compram livros. Quando você compra um livro e você não começa a ler o livro em 24 horas, existe 90% de chance de você não ler esse livro. O que significa que você vai comprar este livro e vai colocar ele numa estante e esse livro vai ficar lá. Quando você compra um livro, aliás, minto, 24 horas você tem 10% de chance de não ler esse livro. Tá? Quando você compra um livro e deixa ele não começa a ler ele em 72 horas, existe 50% de chance de você não ler esse livro. Quando você compra um livro e não lê o livro nos primeiros 7 dias, ou seja, na primeira semana, existe 90% de chance de você nunca mais ler. Por que eu estou falando isso? Essas dicas é a mesma coisa. Se você ouviu as dicas aqui e não colocar nenhuma das dicas em prática nas próximas 24 horas, 10% de chance de você não fazer nada. Em 72 horas, 50% de chance de você não fazer nada. Se você esperar uma semana para colocar algo em prática, 90% de chance de você não mudar nada e não fazer nada. Então, pegue uma dessas dicas, aquela que fez mais sentido para você, e põe em prática, bota para rodar, que o importante é a gente criar o hábito de mudar e fazer coisas diferentes o tempo inteiro. É isso aí. E qualquer coisa, pede pra gente, tamo junto aí. É isso aí.
Esse é o nosso papel aqui na Imóvel. A ideia é contribuir com vocês o máximo que a gente puder para atravessar essa tormenta de um jeito que a gente saia melhor do outro lado. Beleza? É isso Boa. aí. Foi uma das primeiras. Tarará, é isso aí. Vamos agradecendo, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba. Obrigado, Luiz. Falei pra caramba hoje. Vai cortar aqui já. Vai cortar aqui Isso já o negócio. Beleza. Beleza. Então falou, gente. Tamo junto. Bom É isso trabalho. aí. Até quarta-feira. Abração. Até quarta. Tchau. Tchau, tchau.